Olá, amado líder, quero trazer para você as instruções para você aplicar o estudo dessa semana na sua célula. Que Deus abençoe grandemente a sua vida e te dê muita sabedoria. O título do nosso estudo é Descanso para a Alma, baseado no sermão que foi pregado pelo pastor Emerson no culto das 11 horas lá no Shopping Aurora e também aqui no templo no culto das 19 horas. O texto bíblico é Mateus 11, versículos 28 a 30, e nós temos logo na introdução algumas questões para a gente compartilhar. Está assim: quais são os motivos que levam as pessoas a se sentirem cansadas e sobrecarregadas? Imagino que as pessoas vão dizer das mais diversas respostas, né? O trabalho excessivo, problemas familiares, conjugais, com filhos, né? Às vezes nas drogas, no alcoolismo, um cônjuge que passa também talvez pelo alcoolismo, crises, né, emocionais, as mais diversas. Então nós vamos poder ouvir as pessoas, mas as duas seguintes questões estão assim: você já se sentiu assim, cansado, sobrecarregado? Como encontrou alívio? E talvez também tenhamos respostas diversas. Eu fiz uma terapia, um amigo me ajudou, e talvez a gente se surpreenda. Pessoas vão dizer: olha, eu fui para Deus, eu orei, busquei nele, me refugiei nele e ele trouxe a solução. Mas é só para a gente chamar a atenção para aquilo que virá em seguida no estudo. A introdução está assim: você já teve aquela sensação de acordar cansado, tentando correr atrás do tempo perdido? Parece que o tempo verdadeiramente voa e o que nos resta é apenas o cansaço e a sobrecarga. Ou seja, a vida parece ser uma corrida em busca de um descanso. Diante dessas circunstâncias, vem Jesus e nos faz um convite para uma entrega que implica em liberdade em Cristo, em uma espera no Senhor e em um descanso nele. E é sobre isso, então, que nós vamos compartilhar. A primeira questão: estar sobrecarregados nos leva à consciência da mais profunda necessidade de descanso. Ninguém naufraga pela carga do dia, mas é quando queremos carregar a carga de amanhã é que naufragamos. A ansiedade com relação ao futuro pode mudar alguma situação? O que nos leva a ficar ansiosos com relação ao futuro? Mais uma vez, pode ser que a gente tenha muitas respostas, mas a tônica aqui é levar as pessoas a depender de Cristo, a lançar diante dele a ansiedade. Então, o que leva as pessoas a se sentirem sobrecarregadas? É não lançar diante de Deus a ansiedade e ser tomado ou tomados pela incredulidade, pela falta de fé. Eu não creio que Deus pode resolver o meu problema, então eu ajo sempre na força do braço. Eu não vou para Deus, eu não oro a Ele, eu não busco o socorro dEle. Até porque Jesus já levou sobre si esse castigo, né, que nos traz a paz. A paz vem de Jesus. Então, mesmo em meio às lutas e tribulações, podemos desfrutar dessa paz. A questão 2. A qualidade de seu trabalho é a medida do seu valor. Há pessoas que, ao verem os seus feitos, criticados, então aquilo que ele faz como um trabalho sendo criticado, se abalam emocionalmente, pois o que fazem é sua identidade. Então, as pessoas acham que aquilo que eles realizam no cotidiano vai demonstrar quem de fato eles são. Na igreja também é preciso rever nosso envolvimento desequilibrado nas atividades. Ela deve ser uma comunidade saudável. Na sua opinião, o que seria um envolvimento saudável na vida da igreja? Então, há pessoas que querem estar em muitos ministérios ao mesmo tempo e aí não dá conta de nada. Ou então, sacrifica a família, sacrifica o seu tempo com Deus, fica só fazendo coisas, mas não tem relacionamento com Deus. Como servir sem ser ministrado? Então nós temos até colocado um princípio que as pessoas, para estarem em ministérios, elas precisam estar em célula. Porque pelo menos uma vez por semana na célula, essa pessoa é ministrada na palavra, tem oração, tem louvor.
Mas o ideal mesmo é que nós tenhamos o nosso tempo a sós com Deus, o nosso devocional. E há pessoas que servem sem ser abastecidos. Nós precisamos ter o nosso tempo a sós com Deus. Nós precisamos dar atenção ao trabalho onde nós estamos de forma adequada. É complicado que tem muitas pessoas que com frequência sacrificam o trabalho porque se envolvem tanto na vida da igreja e daí não param em lugar nenhum. Por quê? Que patrão que é uma pessoa que não presta o serviço a contento? Acabam às vezes recebendo demissão e ficam de trabalho em trabalho. Há pessoas que estão com problema na família, mas se envolvem em vários ministérios, parece que até como uma fuga. Então talvez o ideal fosse dar tempo ao cônjuge, tempo à primeira célula nossa, que é a família, né? Agora, eu creio que é possível a gente equalizar tempo a sós com Deus, tempo para o trabalho, tempo para a família e tempo para os ministérios. Nós conseguimos organizar, não é? É possível a gente organizar. Então, trabalhar em excesso também é um problema, trabalhar de menos é um problema. Quando nós não temos o tempo a sós com Deus, a gente não é ministrado, não tem relacionamento com Ele. E nós também precisamos cuidar da família e também nos ministérios nós podemos devolver os nossos dons. Eu creio que é possível nos organizar e equalizar, então, essas atividades todas. Terceira, Paul Tripp, em seu livro Liderança, diz: é muito mais fácil construir coisas na igreja do que construir pessoas. Deve ser por isso que preferimos fazer coisas do que investir em pessoas. Pensando nisso, compartilhe. A maioria das pessoas possuem compromisso com eventos, mas poucas com o discipulado e a mudança de caráter de outras pessoas. Eu e você fomos chamados para obedecer o ID do Senhor. O nosso maior desafio é fazer discípulos, como eu disse, começando em casa. Esse é o nosso primeiro ministério. Mas há pessoas que realizam tanta coisa por desencargo de consciência. Tem gente que acha que porque ele está envolvido em ministérios e fazendo coisas boas, ele está comprando a salvação. E é o contrário. Nós servimos, nós nos envolvemos nos ministérios, nós temos relacionamento com Deus porque já somos salvos. E se envolver nos permite devolver os dons para Deus, mas também traz crescimento e maturidade na fé. O ponto aqui é que há pessoas que ficam de evento em evento. Não criam vínculo nem com Deus, nem com irmãos. Nós precisamos fazer discípulos. O trabalho do discipulado acontece no cotidiano. A sua prioridade, por exemplo, depois da sua família, deveria ser a sua célula. Deveriam ser os nossos amigos mais chegados, que nós convidamos para as nossas festas de família, para as nossas confraternizações, para o nosso relacionamento. E é assim que nós fortalecemos a comunhão com os irmãos. A questão quarta e última diz assim: pensando no caráter do descanso, imagine que você vive para a religião que prega a salvação pelo esforço. Então, começa a ler a Bíblia, orar com o intuito apenas de se tornar uma pessoa melhor. Ou seja, tem gente que quer conhecer muito a Bíblia, ou gosta até de fazer orações bonitas em público para impressionar quem está ao redor. É isso que nós vamos enfatizar aqui nessa questão. E não com o intuito de um relacionamento íntimo com Deus. Este jugo religioso traz peso e condenação, deixa a alma cansada. Você conhece pessoas que vivem assim? Como pode ser mudada essa atitude? Esse tipo de pessoa, ela nunca vai se sentir satisfeita. Porque o dia que ela receber uma crítica, como ela faz para agradar os outros, ela vai se frustrar. Mas quando nós fazemos para Deus, mesmo que alguém critique, nós sabemos que nós demos o nosso melhor, a gente tem paz com Deus. Religiosidade é terrível, porque a pessoa que vai por esse caminho da religiosidade, ela se acha acima do bem e do mal. E ela começa a apontar os defeitos dos outros e esquece de olhar para si mesma. Lembra que hoje caiu um pouco essa questão dos usos e costumes, embora ainda tenha algumas denominações que estão presas aos usos e costumes. Tem gente que chegava e falava assim: você vai para o inferno, mulher, você está usando calça comprida, homem, você está usando barba, como se isso fosse levar alguém para a salvação. O caminho é Jesus. E há pessoas
na religiosidade, se apegando a coisas que são culto de si mesmo. Então, o que nós precisamos entender aqui é que nós podemos servir ao Senhor, devemos buscar intimidade, mas viver para a glória dele, não para a nossa. Porque sempre vamos nos sentir frustrados, porque quem consegue satisfazer tanto as pessoas? Um dia nós vamos falhar, por perfeito que procuremos ser, nós falhamos, nós não somos perfeitos. E nós precisamos admitir isso. Quando nós falhamos, pedir ajuda, pedir conselho, ir para Deus e olhar para o Senhor. Quem põe a mão no arado não pode voltar atrás. Conclusão. Aqueles que se tornam religiosos com o intuito de ser uma pessoa melhor correm o risco de cair no jugo do moralismo religioso. Jesus é a nossa única esperança. Estar em jugo com Cristo é permitir que Jesus seja o Senhor da nossa vida. Por aquele tempo exclamou Jesus: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultaste essas coisas aos sábios e instruídos e as revelaste aos pequeninos. Semelhante às crianças que confiam plenamente em seus pais, Jesus nos carrega no colo para a salvação. Jesus não experimentou este cuidado na cruz, Deus meu, por que me desamparaste? Ele foi deixado lá para que eu e você pudéssemos receber esse descanso. Como filhos amados, descansemos a nossa alma em Cristo, até o dia em que na eternidade encontraremos o nosso descanso pleno. Que Deus abençoe grandemente a sua reunião de célula.